Olá pessoal, eu me chamo Rose, aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, espiritualidade também. E eu falo muito de constelação sistêmica, o conhecimento sistêmico, aquele ensinado pelo Bert Hellinger, tá bom? E quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu falo sobre isso porque eu tive que curar a minha vida. E então, como fez diferença na minha vida, eu acabei me tornando consteladora, eu optei por vir aqui e compartilhar com vocês a minha história, o que eu faço para transformar a minha vida. Transformei, ressignifiquei muitas coisas, mas eu sigo ressignificando, porque, gente, nós vivemos aqui na fisicalidade, no planeta Terra. Enquanto estivermos aqui, estamos aqui para aprender, para ressignificar, para evoluirmos. Muito bem. Se você tem interesse no assunto, talvez esse vídeo possa te ajudar, tá bem? Feita essa introdução, eu digo que talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas você tem a opção de acelerar o vídeo se ele ficar muito longo. É que eu quero falar com muito cuidado a respeito do medo. E não adianta querer correr para falar de determinados assuntos, e aqui no YouTube também a gente acaba demorando um pouquinho mais nos vídeos porque os assuntos são mais profundos. Diferentemente da rede social, que é tudo muito instantâneo, né? Onde os vídeos são de 30 segundos, 5 minutinhos e olhe lá. Muito bem. Feita essa introdução, eu quero deixar claro então que o vídeo de hoje vai ser sobre o medo. Gente, eu me tornei consteladora sistêmica nesse processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, de soluções sistêmicas a respeito da minha vida. E eu tenho atendido muitas pessoas que têm seríssimos problemas relacionados ao medo. Um medo que paralisa a vida das pessoas, que as impede de ter sucesso profissional, que as impede de ter um relacionamento amoroso e um relacionamento com amigos, amigas, também que seja mais saudável. Isso porque o medo tem uma energia muito baixa. E o medo, ele é sistêmico. Então, por isso que eu escolhi falar nesse vídeo a respeito do medo. Porque o medo é algo que também esteve muito presente na minha vida, de uma forma que me impedia de fazer o que eu queria. Mas lá atrás eu não sabia do que se tratava e eu não sabia como trabalhar o medo. Tudo que eu sabia e repetia para mim, e às vezes para os meus alunos, porque eu já fui professora universitária, acredite você, eu dizia para eles, né? Eu sempre tentava motivá-los, embora eu também estivesse com medo gritando no meu peito. Eu dizia para eles que o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas é aquele que enfrenta o medo. Eu não tenho certeza se essa frase é do Nelson Mandela. Se não for, me perdoe, mas eu me lembro que foi em algum texto dele que eu li. Então, gente, era tudo que eu sabia sobre o medo. Que a pessoa corajosa não era aquela que não sentia medo, mas era aquela que enfrentava o medo, né? Mas eu descobri que é preciso muito mais do que isso. Que lutar contra o medo todos os dias é muito cansativo. E eu descobri também que o medo não é um sinal de covardia, né? Eu pensava que quem sentisse medo era covarde, e não é. Então, o que eu quero dizer para vocês? Como é que eu trabalhei essas questões em mim? Porque, como eu disse, eu fui professora universitária, mas não era simples para mim estar em uma sala de aula com 100 alunos, às vezes, né, de nível superior, gente. Às vezes 40, às vezes 50, enfim, eram várias as turmas. E eu ia para a sala de aula com um aperto muito grande no meu peito e eu não entendia o que era, mas era medo do julgamento, da crítica, se eu ia agradar ou não. E
às vezes, quando começava um semestre, eu chegava a vomitar. Pasmem vocês. Por conta da expectativa de: será que vou fazer bem feito o trabalho? Será que vou agradar? Será que vou ser criticada? Vou ser julgada? Porque é um desafio. Cada aluno é um aluno em especial. Então, eu sempre achava que eu não estava pronta, que eu sabia menos do que os meus colegas, os outros professores, e que iam me julgar. E, enfim, eu entendia que o problema estava todo em mim e que eu não era boa o suficiente. Era a síndrome da impostora. Diploma, advogada, certificados na área do direito e sempre me achava despreparada. Acontece que em determinado momento eu colapsei, o meu avatar colapsou. Alguns chamam de burnout, eu chamo de cansaço da alma. Era a minha alma gritando comigo, pedindo por favor para eu olhar. Porque eu era uma guerreira, em outro vídeo eu vou falar sobre ser guerreira, e eu lutava demais, eu tinha esse medo que eu não sabia de onde vinha, mas eu não entendia porque eu não me autoconhecia. Então, nesse momento dessa crise, eu parei e fui estudar. Eu fui me autoconhecer. Eu mergulhei para dentro de mim mesma e aprendi a ouvir o meu ser interior. Eu aprendi a ouvir Deus, que fala com a gente o tempo todo, mas somos nós que não ouvimos. E foi aí, gente, que eu estudei grandes mestres, os melhores, e muito voltado para a lei da atração, que a lei da atração não é só a lei da atração, tem várias outras leis universais que agem com a lei da atração, né? E eu fui acabando estudando mestres extremamente espiritualizados, como Eckhart Tolle, Joseph Murphy, e aí tem Neville Goddard, e daí tem a Louise Hay, que me ajudou no meu processo de cura, e tantos outros que nem tem como citar todos aqui porque são muitos. E Bob Proctor, que eu amo tanto, né? Enfim, todos esses mestres nos ensinam que somos seres espirituais habitando corpos físicos. Bob Proctor sempre frisa: você é pura energia, que é o que somos. Até que eu me deparei com as constelações sistêmicas. Eu já vinha trabalhando reprogramação mental, que é a PNL, e estudando muito, lendo tudo, cuidando da minha dieta mental, mas eu ainda tinha medo. E então as constelações sistêmicas me encontraram, eu não procurei por elas. Constelação sistêmica, Bert Hellinger chegou até mim. Aí eu fui entender o medo. E é nessa parte do vídeo que eu peço para você com carinho, atenção se isso acontece com você. Eu entendi que o medo que eu sentia, que me paralisava, ou às vezes não me paralisava, mas me fazia, por exemplo, vomitar, de tanto medo, de tanto pânico, que me impedia de gravar um vídeo para divulgar meu trabalho, que fazia com que eu pensasse que eu nunca estava pronta e que todo mundo era melhor do que eu e eu não sabia de nada, embora fosse extremamente inteligente e estudasse muito. Eu entendi que era uma autossabotagem me impedindo de avançar na minha vida e que era sistêmico. Como assim sistêmico, Rose? Ora, quer dizer que era algo que estava relacionado ao meu sistema familiar. Eu carregava o sofrimento dos meus antepassados. Quando eu falo de antepassados, eu já estou falando do meu papai e da minha mãe. E a história do meu sistema familiar eu não conhecia porque eu não convivi com os meus antepassados. Mas por meio da constelação sistêmica, eu pude conhecer um pouco, pude fazer alguns movimentos de cura e acabou que informações a respeito do meu sistema familiar chegaram até mim quando eu comecei os movimentos dentro do campo sistêmico. Então, como é a história dos meus antepassados? É uma história de silêncio, é uma história de sofrimento, de pessoas que não estudaram, que jamais tiveram diploma universitário, pensem vocês se nem puderam estudar, às vezes analfabetos,
É uma história de muita luta, de muita escassez, de medo, de sempre baixar a cabeça para aquele que era o superior, o patrão, o feitor, entendem? Não estou dizendo que na minha família só existiam mocinhos. A história ancestral do meu sistema não é uma história só de mocinhos. Todos nós temos histórias de criminosos, de bandidos e de vítimas, tá bom? Faz parte da evolução aqui na Terra. Nós estamos aqui para aprender. Então faz parte e tá tudo bem. Mas eu estava muito presa àquelas memórias que fazem parte do nosso campo sistêmico, tá bom? De silenciar a voz, de não falar aquilo que está dentro do meu peito, de não escolher uma carreira profissional, de achar que eu sabia menos, de não ter coragem para pedir um reajuste salarial para um superior, por exemplo, por achar que, meu Deus, se eu for pedir um reajuste no meu salário, eu vou ser demitida, porque eu não sou tão boa assim. Esse era o pensamento do passado, entendem? Mas não era algo só meu, era algo que faz parte do meu sistema familiar. São memórias sistêmicas. Por quê? Eu não herdei dos meus antepassados somente a cor da minha pele, que é uma questão genética, somente os meus cabelos aqui, os meus cachos que vocês estão vendo, que também foi uma coisa que eu trabalhei em mim para aceitar e hoje eu os amo. A cor dos meus olhos, entendem? Não. Essa questão do meu avatar aqui, que é um pouco de pai, um pouco de mãe, é uma questão genética, ok? Mas as memórias de sofrimento, o padrão de escassez, essas repetições de dor, de falta de amor próprio, de repetições de fracassos em relacionamentos amorosos, isso é sistêmico. Faz parte do meu sistema familiar, mas são dores que eu ressignifiquei e sigo ressignificando. Mas eu só pude fazer isso depois que eu me autoconheci, depois que eu aprendi sobre isso. Então, eu entendi que o medo que estava me paralisando era um medo que eu trazia do meu sistema familiar. E por isso eu achava que nunca estava preparada e por isso eu achava que sempre tinha que baixar a minha cabeça e que todo mundo sabia mais do que eu. Entendem isso? Então, nessa parte do vídeo, eu explico para vocês como vencer esse medo então, Rose. Sem fazer exatamente aquilo que Nelson Mandela disse, que o homem corajoso não é aquele que sente medo, mas é aquele que vence esse medo. De fato, o homem corajoso, a mulher corajosa, não é aquela que não sente medo. Todo mundo sente e faz parte da vida. Mas é aquele que vence o medo, é aquela que vence o medo. Mas nós podemos vencer o medo sem ser por meio de luta e sofrimento. Sem ter que passar mal na hora de ir para um novo desafio, ir para uma sala de aula, gravar um vídeo para o YouTube, para o Instagram, para divulgar o trabalho. Pode ser leve, como eu estou fazendo aqui agora com você. Você que está vendo o meu vídeo, se for assistir o meu primeiro vídeo, você vai se chocar, porque eu simplesmente liguei a câmera, não sabia do que falar e estava muito tímida. Agora é leve para mim vir aqui falar com vocês. E tá tudo bem, eu sei que alguns vão gostar, outros não, alguns vão se identificar, outros vão achar que não tem nada a ver, e tá tudo bem, eu não tô aqui para mudar o outro. Mas se a minha história, o vídeo, vai fazer o mínimo de diferença na vida de alguém, tá perfeito, tá ótimo para mim. Entendem isso? E essa questão de aceitar tudo isso, trabalhar isso dentro de mim, foi o autoconhecimento, foi a constelação sistêmica que fez isso por mim, que me ajudou a trabalhar essas questões em mim, entendem? Então, a primeira coisa é ler, aprender sobre nós mesmos, que somos seres espirituais habitando em corpos físicos. Somos pura energia, como ensinou Bob Proctor e todos os outros mestres. Então,
Temos que trabalhar a nossa mente. Temos que reprogramar a nossa mente. Mas só isso não estava me atendendo. E só isso não era suficiente para mim. Eu precisei trabalhar com a constelação sistêmica na minha vida. Eu precisei caminhar dentro do meu próprio campo sistêmico e fazer movimentos em direção aos membros do meu sistema familiar, meus pais, em especial, minha criança interior, entende? Para eu vencer o medo, como disse Nelson Mandela. E eu fui comemorando cada vitória. Cada vídeo que eu gravava para o YouTube, porque eu tive que aprender, eu não sabia como gravar vídeo. Eu não sabia como subir um vídeo no YouTube. E no Instagram, então, fazer Reels, fazer Story, colocar musiquinha de fundo é muita coisa, gente. É muita função, como dizem aqui no Sul. Eu tive que aprender tudo isso. E a cada coisinha eu comemorava. Eu me parabenizava. O primeiro vídeo eu quase infartei no Instagram. Aqui no YouTube eu já falei que, foi. E depois do primeiro vídeo, as coisas foram ficando mais leves. Mas eu trabalhava nos bastidores. Como? Meditando, reprogramando minha mente, cuidando da minha dieta mental e cuidando, ressignificando as minhas questões de infância. Entendendo cada vez que o medo vinha, que não era meu, que eu estava repetindo um padrão ancestral e que esse medo era uma autossabotagem que estava me impedindo de avançar para que eu não deixasse de pertencer aos membros do meu sistema familiar. Então eu comecei a trabalhar o medo e a superação do medo para eu fazer o que eu tenho que fazer na minha vida sem me preocupar com o julgamento, a partir do momento que eu tomei consciência. Talvez você me pergunte, tudo bem, Rose, você então não sente nenhum medo agora? Pelo contrário, às vezes o medo vem, mas eu sei exatamente quando ele vem porque eu tomei consciência. Aí consciência, na hora que está vindo o medo, eu já sei que medo é, se é um medo que está agindo de uma forma a me auto-sabotar, se é um medo de uma crítica, de um julgamento sem sentido, se é o medo da minha criança interior que é assustadinha. Eu identifico tudo isso no exato momento em que está acontecendo. Eu não preciso mais ligar para uma amiga para falar sobre isso. Eu não preciso mais pedir opinião de fora de mim para ninguém. Eu sou o meu próprio mestre. Entende o meu raciocínio? O que eu estou querendo compartilhar aqui? Mas por quê? Como eu cheguei nesse nível? Porque eu me autoconheci, porque eu trabalhei todas as questões sistêmicas dentro do meu sistema familiar, questões sistêmicas que estavam afetando a minha vida, tá bem? Então, hoje, por exemplo, eu tô aqui, eu faço os vídeos pro YouTube, faço com amor, eu gosto de compartilhar, eu me tornei consteladora, eu faço mentoria, eu dou mentoria individual, a minha constelação sistêmica também é individual, com os bonequinhos. E eu também advogo, trabalho em um grande escritório de advocacia, um dos maiores do país. E faço muita coisa nesse escritório, como advogada, As petições para o juiz, para você que não é da área do direito, é peticionar, é conversar com o juiz por meio da escrita. Eu faço audiências e eu trabalho com casos do Brasil inteiro nesse escritório. E eu despacho com juízes do Brasil inteiro nesse escritório. Olha só você, Rosilene, não é mesmo? Antes, eu não fazia isso com essa autonomia. Eu sempre fui muito trabalhadeira, muito responsável. Eu sempre fui pontual, chegando no trabalho, sendo a última a sair, enfim. Isso também é sistêmico. Assim como os meus antepassados, eu sempre fui muito correta no trabalho. Eu sempre fui muito estudiosa e competente. Mas eu não tinha segurança o suficiente. Eu sempre precisava de alguém acima de mim para dizer se estava bom,
como que ia fazer aquilo, entende? Agora não. Agora eu faço. Eu tenho as iniciativas, eu finalizo o meu próprio trabalho. Aqui, ninguém me supervisiona. Constelando, ninguém me supervisiona, exceto, claro, o mundo espiritual, né, gente? Porque todos nós somos conduzidos. Eu tenho o meu eu superior que me conduz. Deus, essa consciência poderosa que conceituar como Deus é pouco, não tem como conceituar Deus, que é a consciência, né, primária de tudo. Então, eu sou supervisionada, eu sou pelo meu eu superior, pelos meus guias e mentores espirituais, porque, sim, eu acredito que eles me conduzem. Mas é isso. Aqui na fisicalidade eu não tenho mais essa necessidade de pedir aprovação, de perguntar se está bom o trabalho. Entendem onde eu quero chegar? Como uma criança faz, pai tá bom, mãe tá bom, não pode fazer nada se não tem um adulto aprovando. Acompanhem meu raciocínio? Então, além de trabalhar nesse escritório, que é um dos maiores do país, e fazer tudo isso, eu também advogo no particular, no direito de família. Ninguém me supervisiona, eu sou o meu patrão. Então, tudo isso para te dizer que as coisas estão fluindo na minha vida agora com leveza. Eu me reúno com o cliente, tudo no online, por mim mesma. E o meu coração não dispara mais, o meu estômago não dói mais, eu não sinto mais vontade de vomitar. Tudo é muito leve para mim. E eu me sinto tão feliz, tão empoderada. Por quê? Porque eu sei que foi um trabalho interno. Não foi uma pílula mágica, não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Eu fiz esse trabalho, não sozinha. O meu sistema familiar me ajudou e me ajuda. O meu eu sou, meu eu superior, me conduz. Ok? Como eu já disse, meus guias e mentores espirituais também me conduzem. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, é muito gratificante e eu aprendi a me parabenizar a cada conquista, por menor que ela pareça. Sabe por quê, gente? Porque eu não espero mais a aprovação que venha de fora. A aprovação eu me aprovo. Eu não espero que ela venha de fora, do outro, de quem quer que seja. Tudo bem? E eu não tenho expectativa alguma sobre um amigo ou uma amiga ou alguém do meu sistema familiar para dizer se tá bom o trabalho que eu estou executando, os vídeos que eu estou fazendo. Eu não espero aprovação de absolutamente ninguém fora de mim. A minha melhor amiga é a minha centelha divina, Deus em mim. Entendem? Com isso, eu zerei qualquer expectativa que venha de fora de mim. Por quê? Porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E aí, tudo flui com leveza. Então, para finalizar o vídeo, porque aqui eu contei a minha história, porque é assim que eu trabalho, principalmente na mentoria, não tem como eu ensinar alguém a superar o que eu superei e o que eu supero, sem ter vivido o que eu vivi e o que eu vivo, não é mesmo? Então, fica muito mais fácil para mim conduzir alguém no campo sistêmico, conduzir alguém mentorando, porque eu experienciei e experiencio tudo isso. Então, para finalizar, o que eu vou dizer para você, minha querida, meu querido, que está assistindo esse vídeo? E se for você que já constelou comigo, né? Porque na constelação, na sessão, não dá para ensinar tudo, por mais que tenha um retorno comigo, né? O que eu tenho para dizer para você? Se você tem medo de divulgar seu trabalho, faça seu primeiro vídeo, faça seu primeiro post. O mundo é virtual e não tem volta. Você vai precisar colocar sua carinha no vídeo, vai precisar fazer seus posts, falar com as pessoas, você vai ter que aprender essas coisas. Como é que faz as coisas no YouTube, no Instagram, no Canva, como é que você usa esses apps para você divulgar seu trabalho. Então faz o primeiro post, faz o primeiro vídeo, coloca a sua cara e vai fazendo. Depois do primeiro, os outros vídeos serão normais para você. Mas se for muito difícil, você precisa trabalhar as questões sistêmicas na sua vida. Esse medo que você sente não é uma coisa só sua, é uma coisa que você traz de gerações e gerações, entendem?
E não só profissionalmente. O medo também, quando você sustenta um relacionamento que te faz infeliz, mas você fica dentro do relacionamento porque você tem medo de acabar com aquele relacionamento, colocar um fim nele, e medo de ficar sozinha, sozinho, de não encontrar outra pessoa, entende? E medo também quando você está dentro do seu trabalho e você fica sustentando e aguentando ser espizinhado, espizinhada, e sempre ali cumprindo seus horários, dando o seu melhor e nunca recebe um reajuste, um elogio. E você não faz nada, porque você tem medo de ser demitido, de ser demitida, e fica reclamando, e vai acabar sendo demitido ou demitida pela reclamação, né? Porque quando a gente reclama, mais motivo a gente tem para reclamar. Então, você precisa trabalhar essas questões em você, tá? O medo paralisa a nossa vida, nos impede de ter uma vida feliz, abundante, abundante em todos os sentidos, abundante de amor, de alegria, de paz, de harmonia, tá bom? Medo trava, paralisa mesmo, ok? Por sempre acharmos que não somos bons o suficiente. Trabalhe essas questões na sua vida e você só vai conseguir fazer isso por meio do autoconhecimento, tá bom? E a ressonância harmônica também é algo que me ajudou muito e me ajuda com o professor Hélio Couto. Eu vou fazer um vídeo em outro momento falando mais sobre ressonância harmônica. Mas, se tem interesse, segue o professor Hélio Couto lá no canal dele, tem o site dele também, falando sobre o assunto. É isso aí, gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Aí no seu caminho do autoconhecimento, expansão da consciência. Eu desejo que o Criador te conceda clareza, que você consiga trabalhar todas essas questões sistêmicas na sua vida, ressignificar. Você é a voz e você é o sonho de todos os seus antepassados. É isso que eu tenho em mim. É por mim e por todos que eu faço isso, que eu supero o medo, que eu venço esse medo, tá bom? Por mim e por todos que não tiveram voz, por todos que sempre baixaram a cabeça, por todos que se acharam incompetentes, que se acharam inferiores, por todos que tinham uma autoestima baixíssima. Eu tô aqui agora para ressignificar tudo o que aconteceu no meu sistema familiar, lá atrás, com os meus antepassados, os meus ancestrais, tá bom? Então é isso. Eu deixo aqui o meu abraço de luz, que o Pai e Mãe Divina Consciência abençoe sua vida poderosamente, abundantemente, como eu gosto de dizer, e que o Criador te conceda clareza. Se volte para dentro. Tudo o que você precisa está dentro de você. Isso também eu tenho certeza absoluta porque eu percorri essa jornada. Um beijo de luz.